Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Alessandro Minaca e que tem grandes notícias para você que pretende ter cidadania italiana ou perder o direito ou quer ter. É um tema que pode afetar 40 milhões de brasileiros no presente momento. É um prazer tê-lo conosco. Muito prazer, seu José. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nos conta um pouquinho dessa decisão judicial que ocorreu. E isto remonta a 1889, é isso? Correto. Esse é um assunto que já vem desde 1889, que é a data da proclamação da República Brasileira, que de fato ela estendeu, através de um decreto, a naturalização de todos os estrangeiros que vieram no Brasil. Eles em 6 meses tinham que se manifestar para manter a própria cidadania. Então, também os italianos que vieram com essa grande, digamos, fluxo imigratório. Basicamente, teve uma sentença na Itália, através de uma juíza que quis reverter uma interpretação, atribuindo a essa naturalização o poder de anular a cidadania italiana. Então, de fato, limitando a cidadania de todos aqueles que tinham um descendente italiano que veio para o Brasil antes de 1889. Basicamente, os 75% de quem tem o direito. Praticamente 25 milhões de pessoas. Isso significa que de um universo de 40 milhões de pessoas, 75% delas podem se beneficiar dessa decisão. É isso? Correto. Através dessa sentença que o nosso escritório conseguiu ganhar junto às Sezioni Unite, que é o Tribunal Superior Italiano, o Supremo Italiano, em composição plenária, basicamente nós preservamos o direito de essas mais de 25 milhões de brasileiros descendentes italianos a ter a oportunidade de criar pressupostos para a dupla cidadania. Se nós voltarmos à decisão no passado, era quem deixasse passar 6 meses e não dissesse eu quero continuar com a minha cidadania italiana, automaticamente ele seria um cidadão brasileiro. E esta decisão muda dizendo que não se pode obrigar ninguém a abrir mão da cidadania, a não ser que ele queira. É isto? Corretamente. E esta decisão foi na mais alta corte da Itália. Correto. E transitou em julgado. Transitou em julgado e agora não tem mais como reverter essa decisão do Tribunal Italiano. Isto equivale no Brasil ao Supremo Tribunal Federal no trânsito em julgado. Correto. É isso? Correto. E essa decisão diz o quê? Que quem tem sangue italiano, filho, neto, bisneto, pode requerer a cidadania italiana, é isso? Correto. Basicamente, nós temos a oportunidade na Itália de reconhecer a cidadania por sangue. Então, se vocês têm uma gota de sangue italiano, vocês têm o direito a reconhecê-la. Como? Indo no consulado italianos no Brasil, existem 7 consulados, obviamente tem um consulado aqui em São Paulo. Então, é simplesmente fazer um pedido no cartório do registro civil do consulado, requerendo a própria cidadania. Agora, aqui no Brasil, indo ao consulado, quanto tempo demora para se ter uma cidadania italiana? Essa é uma boa pergunta, porque basicamente no Brasil existem quase 40 milhões de descendentes, então o fluxo de pedido é realmente gigantesco. Hoje em São Paulo estão se chamando pessoas que fizeram o pedido no 2011. E isso basicamente é uma fila de espera de 11 anos. 11 anos é o prazo que hoje em São Paulo está se demorando para se obter a cidadania, ou é a chamada para depois ver a cidadania? É correto, é a segunda que o senhor falou. É a chamada para depois ver se tem o direito à cidadania ou não? Correto, é a chamada para depois depositar a documentação que verifica efetivamente a linhagem desde o ancestro italiano até quem tem a vontade de requerer a próprio direito. Bom, a decisão judicial está em vigor. Certo. E quem não quiser esperar os 11 anos que, segundo a sua informação, demora aqui em São Paulo, faz o quê? Então, ou desistir
pela falta de prazo, ou podem fazer um pedido judicial junto ao fórum responsável competente na Itália. Na própria Itália. Na própria Itália, através de um advogado, nesse caso, que é qualificado para defender os requerentes perante a justiça italiana, pode, de fato, defender contra o Ministério do Interior italiano, que é o titular do poder de Estado civil, então também de atribuir a cidadania italiana, para que ele, devidamente a essa espera, não funcione no consulado, nesse caso seria São Paulo, ou nos consulados brasileiros. O seu escritório e você foram um dos responsáveis por esse processo, essa vitória no judiciário. Isso está correto? Isso é correto. Nós seguimos agora com o fluxo de requerimentos perante a justiça italiana e isso obviamente nos garante que os cidadãos, uma vez verificado efetivamente que têm o título para ser, digamos, reconhecidos como cidadãos italianos, então possam ativar junto à justiça italiana e isso encurtaria obviamente o prazo. Bom, falando a linguagem aqui do Brasil, quem não quiser esperar uns 11 anos pode entrar com processo direto na Itália, que demoraria em torno de... agora mudou a competência, o fórum passou de ser de Roma para um dos lugares de corte de apelação na Itália, então são 25 sedios e hoje em dia, digamos que mais ou menos oscila entre 1 ano e 1 ano e meio pode sair um reconhecimento. Via judicial na Itália. Via judicial na Itália. Agora, quem está morando no Brasil e quem entrará com esse processo para conseguir a sua cidadania, claro, que desde que tenha sangue italiano, desde os pressupostos, etc., ele tem que viajar para a Itália ou ele pode fazer uma contratação, por exemplo, do seu escritório, para o seu escritório entrar com processo sem ter que viajar para a Itália? Não precisa vir para a Itália ao fim de levar esse processo, então obter a cidadania, mas serão bem-vindos, obviamente, uma vez obtida a cidadania. Sim, turismo é bem-vindo, mas para a obtenção da cidadania, ele não precisa. Ele pode assinar os papéis aqui, correto. O seu escritório faz todo o processo lá, por exemplo. Desde o começo, então, desde a fase documental até a chegada da sentença, o trânsito julgado e a produção dos documentos de registro civil italianos. Quem quiser buscar essa cidadania, quiser falar com o seu escritório, com o que ele faz? Ele ou entra em contato via mail, na nossa mail, que é info@miacalò.com. É esse e-mail que está aqui na tela? Correto. Tá. Ou no nosso WhatsApp, que é através do número italiano. Que também está na tela. Correto. Tá. E com isso, vocês cuidam de toda orientação, é Sim, isso? nós nos ocupamos. A entrada desse processo, esse processo todo, custa quanto em média? Quanto então, que o cidadão que está aqui no Brasil tem direito à cidadania italiana gastaria para fazer isso? Então, dependendo do número de pessoas, pode variar o preço, falando de um começo de 4.000 euros para quanto mais pessoas, juntando mais 400 euros, se pode chegar até um volume de pessoas considerável, justamente para aproveitar o mesmo processo para todos os descendentes que fazem parte da mesma árvore genealógica, então que pertence à linhagem do mesmo ancestro italiano. Então começa em 4.000 euros e vai aumentando 400 euros por pessoa, é isso? Correto. Tá. Isto, o envio do dinheiro é via Banco Central, absolutamente legalizado? Sim, sempre contratualizado. Estamos, obviamente, falando de uma transferência internacional para uma conta italiana, então, obviamente, sempre tudo sacramentado através de uma formalização das relações, nesse caso, de serviço jurídico. Bom, existem, então, em torno de 25 milhões de pessoas, de um universo de 40 milhões de pessoas, face a essa decisão judicial. É isso? É basicamente isso, sim. Tá. É um volume considerável. E como é que é o clima dessa decisão? Porque isso mexeu com muitos interesses. Mexeu com os interesses e por quê? Porque, obviamente, temos que considerar que a espera da sentença ela bloqueou processos de reconhecimento até na Itália. Ou seja, as próprias prefeituras na Itália pararam para analisar processos de reconhecimento de cidadania na espera daquilo que ia ser a pronúncia delle sezioni unite
na Corte di Cassazione italiana. Então ficou se acumulando processo atrás de processo. Correto. Então a burocracia que impediu tudo foi o fator decisivo para a simplificação. Basicamente sì, ovviamente fu una tentativa che non deu certo perché riesumar una dottrina che già na verdade na Itália foi superada no 1907, onde a própria Corte di Cassazione già barrou essa orientação de grande naturalizazione, basicamente foi uma tentativa fallida, porque não tinha como. Então, na verdade, aquilo que foi decidido em 1907 fez objeto do seu processo em Roma, na Itália, e a Suprema Corte, o equivalente ao STF do Brasil, reconheceu isso. Correto. Então, tem muita gente que está querendo comemorar com uma taça de vinho, um Chianti, um Brunello, ou seja lá o que for, essa vitória, é isso? Concordo, basicamente. Qual a sua mensagem final, que nós chegamos ao final do nosso tempo? O que você teria a dizer para todos que estão participando aqui? Primeiramente, agradecer a disponibilidade de estar aqui e, graças a Deus, ainda podemos seguir defendendo os direitos dos descendentes italianos, então ter a dupla cidadania e ter a possibilidade, obviamente, de curtir dos benefícios, obviamente, de se tornar um cidadão italiano e europeu. E isto se aplica para qualquer pessoa que tenha sangue italiano, independente da sua idade. Independente da idade, independente de qual for a linhagem do ponto de vista da fase dos ancestros. Existem pessoas que são reconhecidas tendo um avô italiano, um bisavô italiano, um trisavô italiano. Então, não resulta como impeditivo o grau da geração da primeiro italiano, digamos, que veio para o Brasil. Ou seja, é festa para muita gente, alegria para muita gente que busca uma dupla cidadania. Certo. É isso? Basicamente. Okay. Doutor Alessandro Minaca, nós queremos agradecer a sua participação, dizer que eu tenho certeza que muita gente nesse exato momento está comemorando essa vitória no judiciário do seu escritório. Obrigado. Lá na Itália. Vocês têm escritório no Brasil ou não? Sim, nós temos um ponto aqui em São Paulo e também nós ficamos no Mato Grosso, mas obviamente o nosso ponto principal é na Itália porque é ali que nós levantamos a fase judicial. Então aqui basicamente são só o desk de informações. E esse meu fala com São Paulo, fala com Mato Grosso, fala com a Itália, é isso? Correto. Okay. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!